Olá, estamos aí para mais um vídeo da página A Bíblia e o Conhecimento que Conduz à Vida Eterna. No vídeo de hoje estamos falando a respeito de um tema que foi muito requisitado por os nossos ouvintes. Recebemos muitos e-mails pedindo para falarmos a respeito de 1914, uma data que dentro da cronologia bíblica ela é muito importante. Então nesse vídeo nós iremos analisar todos os fatos que envolvem essa data e como que é biblicamente possível chegarmos a essa data, visto que ela marca o começo da presença de Jesus Cristo como um rei. Vamos entender também um pouco mais a respeito disso nesse vídeo. Antes de nós entrarmos para falarmos de 1914, nós temos que falar de outras coisas também. Temos que falar a respeito da destruição de Jerusalém, temos que falar a respeito da promessa feita a Abraão, quando que os israelitas entraram na escravidão no Egito e o ano que eles foram libertados. Então, quando Jerusalém ela foi destruída, por meio dessa primeira parte do estudo que nós iremos fazer, para entendermos que a cronologia bíblica ela nos dá apoio para 607 antes da Era Comum, o ano em que Jerusalém foi destruída. E nós vamos comprovar biblicamente que isso é verdade. Vamos analisar nessa primeira parte três coisas que nos ajudam a chegar a 607. Vamos ver quando a promessa de um descendente foi feita a Abraão, quando os israelitas entraram em escravidão no Egito e o ano em que eles foram libertos. Essas datas elas são vitais para a nossa análise cronológica. Gênesis 15, do 3 ao 16, nos fala: Então disse Abrão: Saibas de certo que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-lo-á e afligi-lo-ão por 400 anos. Mas também o julgarei ou nação, a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E tu irás e teus pais em paz, e boa velhice será sepultado. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então Jeová ele falou a Abraão antes de 1933 antes da Era Comum e depois de prometer que a semente de Abraão herdaria a terra. E depois da aparição da semente que sofreria os 400 anos de tribulação. Então não muito depois da declaração de Deus sobre os 400 anos de tribulação, quando Abraão tinha 86 anos, isto é, em 1932 antes da Era Comum, a sua escrava e concubina egípcia ela deu um filho, chamado Ismael. Mas foi 400 anos mais tarde, em 1918, antes da Era Comum, que a esposa livre de Abraão, Sara, deu-lhe um filho, nome Isaac. E Deus designou este filho como aquele por meio de quem viria a semente prometida. Portanto, quando começaram os 400 anos de tribulação, a tradição judaica ela faz a contagem a partir do nascimento de Isaac, mas a evidência real da tribulação ela só veio no dia em que Isaac foi desmamado. A evidência aponta para 1913 antes da Era Comum, quando Isaac ele tinha cerca de 5 anos de idade e Ismael cerca de 19, como data do início da tribulação. Foi então que Ismael ele perseguia o que era segundo o Espírito, conforme diz Gálatas 4:29. Ismael, que era parcialmente egípcio, com ciúme e ódio, ele zombava de Isaac, o menino, o que era muito mais do que apenas uma altercação entre as crianças. A tribulação do descendente de Abraão, ele continuará durante a vida de Isaac. Embora Jeová ele abençoasse Isaac já como um homem adulto, ele foi perseguido pelos habitantes de Canaã e obrigado a se mudar de lugar em lugar, por causa das dificuldades que lhe causava. Então, durante os anos posteriores da vida de Jacó, filho de Isaac, a predita semente passou a morar no Egito, e com o tempo eles passaram a ficar em escravidão. Qual a conclusão que chegamos? A promessa feita a Abraão foi em 1933 antes da Era Comum. Teve um filho com uma escrava egípcia em 1932 antes da Era Comum. 14 anos depois, teve seu filho de quem viria a semente, 1918 antes da Era Comum.
5 anos após o nascimento de Isaac, começou 400 anos de tribulação, 1913 antes da Era Comum. E quando terminaram os 400 anos de tribulação, por meio de que evidência então externa a Bíblia fixa a data do êxodo de Israel do Egito? O período de 400 anos de tribulação se estendeu assim de 1913 antes da Era Comum até 1513 antes da Era Comum. Foi um período também de graça ou de tolerância divina, concedido aos cananeus, dos quais os amorreus eram uma das principais tribos. Até essa última data se completaria o erro deles. Seria evidente que mereciam ser totalmente expulsos do país. Como passo preliminar dessa expulsão, Deus voltaria sua atenção para o seu povo no Egito, libertando-o da servidão e encaminhando-o de volta à Terra Prometida. Vamos falar agora de um outro período, como nós chegamos também nessas datas, o período de 430 anos. Outra maneira de calcular ela é fornecida na declaração de Êxodo 12, 40 e 41. E a morada dos filhos de Israel, que haviam morado no Egito, foi de 430 anos. E sucedeu ao fim de 430 anos, sim, sucedeu neste mesmo dia que todos os exércitos de Jeová saíram da terra do Egito. Sobre Êxodo 12:40, diz a respeito da expressão que haviam morado. No hebraico, esse verbo está no plural. O pronome relativo asher, que pode aplicar-se aos filhos de Israel em vez de a morada. A Septuaginta grega ela verte o versículo 40 da seguinte forma: mas a morada dos filhos de Israel, em que eles haviam morado na terra do Egito e na terra de Canaã, era de 430 anos de duração. O Pentateuco samaritano ele reza: na terra de Canaã e na terra do Egito. Todas essas versões elas indicam que o período de 430 anos abrangia um tempo mais longo do que a morada dos israelitas no Egito. O apóstolo Paulo ele mostra que esse período de 430 anos ele começou na época da validação do pacto abraâmico e terminou com o êxodo. Paulo ele diz: outro sim, digo o seguinte: quanto ao pacto abraâmico anteriormente validado por Deus, a lei, que veio à existência 430 anos depois, no mesmo ano do êxodo, não o invalida, de modo a abolir a promessa, ao passo que Deus a deu bondosamente a Abraão por intermédio de uma promessa. Gálatas 3, 16 ao 18. Quanto tempo decorreu então desde a validação do pacto abraâmico até os israelitas se mudarem para o Egito? Em Gênesis 12, 4 e 5, verificamos que Abraão ele tinha 75 anos de idade quando saiu de Harã e cruzou o Eufrates em caminho para Canaã, ocasião em que ele entrou em vigor o pacto abraâmico, a promessa que lhe fora feita anteriormente em Ur dos Caldeus. Daí a base das referências genealógicas em Gênesis 12, 4, 21, 5, 25, 26 e da declaração de Jacó em Gênesis 47, 9, pode-se ver que passaram 215 anos entre a validação do pacto abraâmico e a mudança de Jacó com a família para o Egito. Isso então mostra que os israelitas realmente moraram 215 anos no Egito, isto é, de 1728 a 1513 antes da Era Comum. Essa cifra se harmoniza com os outros dados cronológicos que estão na Bíblia. Podemos também chegar com uma outra data, cerca de 450 anos. Depois há o discurso de Paulo, que ele proferiu perante uma assistência de Antioquia da Pisídia, registrada em Atos 13, 17 a 20, no qual ele menciona um período de cerca de 450 anos. A sua palestra sobre a história israelita começa com o tempo em que Deus escolheu os nossos antepassados, quer dizer, desde o tempo em que Isaac realmente nasceu para ser o descendente, ou a semente da promessa. O nascimento de Isaac, definitivamente ele resolveu a questão, que estivera em dúvida por causa da esterilidade de Sara, contra quem Deus reconheceria como a semente. Com este ponto de partida, Paulo então ele passa a recapitular os atos de Deus a favor de sua nação escolhida,
até o tempo em que ele deu-lhes juízes, até Samuel, o profeta. O período de cerca de 450 anos, portanto, ele evidentemente se estendeu desde o nascimento de Isaac, em 1918, até o ano de 1467 antes da Era Comum, ou 46 anos depois do Êxodo, em 1513, sendo que 40 anos foram passados na peregrinação do ermo e 6 anos na conquista da terra de Canaã. Isso perfaz um total de claramente se enquadra na cifra redonda do apóstolo, 450 anos. Ambas as referências cronológicas, portanto, elas apoiam o ano de 1513 antes da Era Comum como o ano do Êxodo e se harmonizam também com a cronologia bíblica a respeito dos reis e dos juízes de Israel. Desde o Êxodo até a construção do templo. Mais duas declarações cronológicas elas se harmonizam com esse ponto de vista e o apoiam. Salomão ele iniciou a construção do templo no 4º ano do seu reinado, em 1034 antes da Era Comum. E em 1 Reis 6.1 se declara que isso foi no 40º ou 80º ano, depois do Êxodo. 1 Reis 6.1 temos o 4º ano do rei Salomão e a construção do templo. O rei Salomão ele reinou de 1037 a 998. E esse ano ele corresponde a 1034 antes da Era Comum. O próximo rei que sucedeu o trono foi o seu filho Roboão, em 997 antes da Era Comum, e assumiu o poder e a cisma entre Israel e Judá começaram. Então aqui nós temos a chave para calcular com exatidão o fim ou o despojo de Jerusalém para Babilônia. Se fizermos a soma de todos os reis de Judá, de Roboão a Zedequias, teremos ao todo 390 anos. Até mesmo Ezequiel, no capítulo 4, ele fornece essa informação. Portanto, a lógica é a seguinte: Ezequiel 4:5. E eu é que tenho de dar-lhes os anos de seu erro no número de 390 dias, e tenho de levar o erro da casa de Israel. Aplicando a regra no mesmo capítulo, no caso do versículo 6, de um dia por um ano, temos 390 anos. Portanto, a partir dessa narrativa, o reino de Judá teria 390 anos. Então fica assim: 997 anos antes da Era Comum, menos 390 anos. Total igual a 607 antes da Era Comum. Diante de todas essas evidências, a que conclusão nós chegamos? Por meio de evidências, 400 anos eles terminaram em 1503 antes da Era Comum. 430 anos começaram no pacto com Abraão e terminou no Egito. Os israelitas eles ficaram 215 anos de escravidão no Egito, de 1728 a 1513 antes da Era Comum. 450 anos foi desde o nascimento de Isaac até a conquista da terra de Canaã. Os 46 anos desde a saída do Egito apoiam os 1513 antes da Era Comum. Passaram-se então 479 anos inteiros após a saída do Egito até a construção do templo, em 1034. A partir de Roboão, o reino de Judá teve 390 anos. Então nós chegamos ao ano da destruição de Jerusalém, 607 antes da Era Comum. Mas por que a data de 607 antes da Era Comum ela é tão importante? Primeiro, porque esse evento ele marcou um importante ponto de virada na história do povo de Deus. A data ela marcou o fim de um templo que havia sido o centro da adoração do Deus Todo-Poderoso por mais de 400 anos. Ó Deus, lamentou um salmista, profanaram o teu santo templo e deixaram Jerusalém em ruínas, como reza Salmos, capítulo 79, versículo 1, na Bíblia na linguagem de hoje. Segundo, porque saber o ano exato em que essa grande catástrofe começou nos ajuda a entender como a restauração da verdadeira adoração em Jerusalém cumpriu uma profecia exata da Bíblia. Assim vai fortalecer a nossa confiança, a sua confiança, na autenticidade da palavra de Deus. Anos antes da destruição, o profeta judeu Jeremias ele forneceu uma pista fundamental
para se entender a cronologia bíblica relacionada a este evento. Ele avisou todos os habitantes de Jerusalém, dizendo: toda essa terra virá a ser uma desolação e um espanto. Essas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Mais tarde, o profeta lhe acrescentou: pois assim disse Jeová, de acordo com o cumprimento de 70 anos em Babilônia, voltarei a minha atenção para vós, e vou confirmar para convosco a minha boa palavra, por trazê-los de volta a este lugar. Qual é o significado dos 70 anos? E como esse período ele nos ajuda a determinar a data da destruição de Jerusalém? Em vez de dizer 70 anos em Babilônia, muitas traduções elas dizem para a Babilônia, no caso da versão brasileira. Por isso, alguns historiadores alegam que esse período de 70 anos ele se aplica ao Império Babilônico. Segundo a cronologia secular, os babilônicos dominaram o território das antigas Judá e Jerusalém por uns 70 anos, de cerca de 609 a.C. a 539 a.C., quando a capital da Babilônia foi capturada. A Bíblia, porém, mostra que os 70 anos seriam um período de punição severa da parte de Deus, dirigida especificadamente ao povo de Judá e de Jerusalém, que estavam num pacto para obedecer a ele. Quando eles se recusaram a mudar seu proceder errado, Deus então disse: enviarei Nabucodonosor, rei de Babilônia, contra essa terra, e contra os seus habitantes, e contra todas essas nações ao redor. Apesar das nações ao redor também sofrerem a ira de Babilônia, a destruição de Jerusalém e os 70 anos de exílios que se seguiram foram chamados por Jeremias de punição do meu povo, pois Jerusalém tinha cometido pecados graves. Portanto, segundo a Bíblia, os 70 anos eram um período de severa punição contra Judá, e Deus usou os babilônios como um instrumento para infligir esse castigo. Mas Deus também disse aos judeus: quando se completarem os 70 anos, cumprirei a minha promessa de trazê-los de volta para este lugar, Judá e Jerusalém. Então, quando começaram os 70 anos? Segundo a Crônicas 36, 20 e 21, diz: ele levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada, para serem seus escravos e dos seus descendentes, até a época do domínio persa. A terra desfrutou os seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em cumprimento da palavra do Senhor anunciada por Jeremias. Assim, os 70 anos eles seriam um período em que a terra de Judá e de Jerusalém teria descansos sabáticos. Isso significa que o solo não seria cultivado, não haveria semeadura nem poda de vinhedos. Por causa da desobediência do povo de Deus, cujos pecados talvez incluíssem não cumprir todos os anos sabáticos, a punição era que sua terra seria abandonada e ficaria sem cultivos por 70 anos. No 7º mês judaico daquele ano, no caso Tisri, setembro ou outubro no nosso calendário, se podia dizer que havia começado o descanso sabático daquela terra, agora desolada e não mais cultivada. Por meio de Jeremias, Deus disse aos judeus refugiados no Egito: vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas. Portanto, tudo indica que esse acontecimento ele marcou o começo dos 70 anos. E que ano foi isso? Para saber a resposta, precisamos ver quando esse período terminou. Então, quando terminaram os 70 anos? O profeta Daniel, que viveu até o começo do domínio persa e estava em Babilônia quando isso aconteceu, calculou quando os 70 anos terminaram. Ele escreveu: eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Esdras meditou nas profecias de Jeremias e relacionou o fim dos 70 anos com o tempo em que o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação. Quando é que os judeus foram libertados? O decreto que pôs fim ao seu exílio foi emitido no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia. Assim,
No outono de 537 antes da Era Comum, os judeus já tinham voltado a Jerusalém para restaurar a adoração verdadeira. Portanto, segundo a cronologia da Bíblia, os 70 anos foram um período literal que terminou em 537 antes da Era Comum. Contando 70 anos para trás, o começo desse período seria em 607 antes da Era Comum. A conclusão que nós chegamos: os historiadores geralmente dizem que Jerusalém foi destruída em 587 antes da Era Comum. Porém, a cronologia bíblica indica fortemente que a destruição ocorreu em 607 antes da Era Comum, como estamos vendo até agora. Por que nós podemos confiar na Bíblia? Hoje, a maioria dos historiadores seculares acredita que Jerusalém ela foi destruída em 587. No entanto, os escritores bíblicos Jeremias e Daniel dizem claramente que os judeus ficaram no exílio 70 anos, não 50. Essas declarações indicam fortemente que Jerusalém foi destruída em 607. Como as evidências citadas mostram, essa conclusão tem algum apoio bíblico? Não tem. Essa conclusão tem algum apoio bíblico secular? A exatidão da Bíblia tem sido frequentemente questionada por eruditos seculares. Mas, quando aparecem mais evidências, a veracidade dos registros bíblicos, vez após vez, é comprovada sempre. Aqueles que confiam na Bíblia têm bons motivos para isso. Baseiam suas conclusões em evidências que provam que a Bíblia ela é exata em sentido histórico, científico e profético. Essas evidências os levam a acreditar na afirmação da Bíblia e ela ser uma palavra inspirada de Deus. O que acha de pesquisar pessoalmente essas evidências? É bem possível que você chegue à mesma conclusão que nós chegamos aqui nessa primeira parte do nosso estudo. Agora, então, que nós aprendemos sobre a destruição de Jerusalém, nós vamos entender por que essa data de 607 é tão importante. Para saber como se cumpriu as palavras de Jesus, conforme diz Lucas 21, 24. E cairão ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então vamos cavar um pouco fundo nas Escrituras. Jerusalém era o centro religioso da nação de Israel e capital do governo teocrático da dinastia dos reis de Davi, em cumprimento do pacto davídico. Por metonemia, representa uma expressão ou ramificação da soberania de Jeová exercida pelos reis davídicos. As nações, ou grupos nacionais com território geográfico definido, países e com características comuns em sua totalidade ou majoritariamente quanto à língua, costumes, leis, sistema de governo e religião. Visto que Lucas 21, 24 ele coloca Jerusalém como toda a sua representatividade, como não fazendo parte das nações, as quais se contrapõem a ela, tais nações são parte do mundo do qual Satanás é governante, sendo governamentalmente satânicas e religiosamente pagãs ou idólatras. Então o pisoteio de Jerusalém, e também por metonemia de sua representatividade, refere-se à subjugação do governo teocrático de Israel expresso pelos reis davídicos. Isso se deu, como a gente viu, em 607. O período em que as nações pisariam em Jerusalém é descrito na Bíblia como o tempo dos gentios, ou o tempo designado das nações. Esse período ele terminaria quando Jeová empossasse o Senhor Jesus Cristo, ou o descendente de Davi, qual rei messiânico de Deus, cumprindo assim o pacto davídico. Em vista então de todo o resultado obtido nessa pesquisa, surge a pergunta: seria possível determinar a quantidade de tempo envolvida no tempo dos gentios? Se for, então será possível determinar quando Jesus Cristo ele seria empossado como rei? Visto que a sua parousia ou presença como rei começa a partir deste evento, nós estaríamos ao mesmo tempo determinando quando ocorreria esse acontecimento. Ao mesmo tempo, seria possível identificar sem qualquer sombra de dúvida os acontecimentos que Jesus predisse como sendo o sinal ou a indicação do início de sua presença régia
e da terminação do sistema de coisas, ou seja, dos últimos dias. Como se pode ver, eventos de abalar o mundo estão ligados ao estudo dos tempos dos gentios. Com base nisso, não é desarrazoado esperar que a palavra de Deus ela fornecesse a sinceros estudantes da Bíblia os elementos ou indícios para poder calcular a quantidade de tempo envolvida no tempo dos gentios. Afinal, uma das profecias bíblicas forneceu o cálculo do ano em que apareceria na terra o Messias, Jesus Cristo. Quando Jesus seria ungido pelo Espírito Santo de Deus e se tornaria o Cristo, o Messias, palavra que significa ungido. Aquele que seria o rei do reino messiânico. Então está no livro de Daniel, capítulo 9, versículos 24 a 27, na profecia das 70 semanas de anos. Prova de que os judeus nos dias de Jesus puderam entender o significado dessa profecia reside no fato de que, justamente no ano indicado pela respectiva profecia, o povo judaico estava em expectativa quanto a quem seria o prometido Messias. Mas então, quanto tempo? Em sua profecia sobre o sinal da sua presença e da terminação do sistema de coisas, o Senhor Jesus Cristo ele citou a profecia de Daniel, das 70 semanas, mostrando que a parte final dessa profecia se cumpriria em breve. E diversos estudiosos da Bíblia encontram em Daniel e em outra profecia informações sobre a duração dos tempos dos gentios. Nessa profecia encontramos o uso da palavra tempos, com referência às nações ou potentes gentias. Trata-se do sonho profético do rei Nabucodonosor de Babilônia. O rei a quem Jeová permitiu que destruísse Jerusalém e interrompesse o governo teocrático da dinastia dos reis davídicos. A visão ou o sonho ele encontra-se em Daniel 4, 10 a 17, o significado nos versículos 20 e 26 e o cumprimento nos versículos 29 a 37. O sonho ele retrata uma grande árvore que foi derrubada e cujo toco foi impedido de crescer por 7 tempos. Por inspiração, Daniel mostrou que a aplicação da visão naquela época dizia a respeito do próprio rei Nabucodonosor, que posteriormente perdeu a sua sanidade por 7 anos, após o que sua faculdade de raciocínio foi restaurada. Isso ocorreu para que ele reconhecesse que o Altíssimo é governante do reino da humanidade e que ele o dá a quem quiser, e que Jeová é capaz de humilhar os que andam em orgulho. Mas limita-se o cumprimento deste sonho, aquele antigo cumprimento na pessoa de um homem só, para que aprendesse uma lição a respeito do governo e de humildade? Observe então as razões bíblicas para o cumprimento maior dessa profecia. Primeiro, a época da visão. Ela foi dada após Jerusalém, com toda a sua representatividade, ter começado a ser pisada pelas nações, e quando o rei Davídico, como expressão da soberania universal de Jeová, havia então sido interrompido. Segundo, a pessoa a quem foi revelada a visão, o monarca a quem se havia permitido subjugar o reino teocrático. Terceiro, o tema ou lição da visão, que o Altíssimo é governante do reino da humanidade e que ele o dá a quem quiser. O tema da soberania universal de Jeová expressa num reino sobre a humanidade foi ressaltado. Quarto, a expressão reino da humanidade. Diz o texto que Jeová, qual soberano universal, dá esse reino a quem ele quiser. E a quem ele quer dar o domínio sobre toda a humanidade? Daniel 7, 13 e 14 revela que ele dá a seu Filho Jesus Cristo. Apocalipse 11, 15 anuncia que no fim dos tempos dos gentios, o reino do mundo da humanidade tornou-se o reino de nosso Senhor e do seu Cristo. Quinto, a expressão mais humilde da humanidade. Quem é esse? Nabucodonosor ou Jesus Cristo? Nabucodonosor, em sua condição insana, foi humilhado e agiu como um animal irracional. Por outro lado, Jesus, de sua própria disposição, se esvaziou de sua condição celestial e assumiu a forma de escravo, vindo a ser semelhante dos homens. Mais do que isso, quando se achou na feição de homem, humilhou-se e tornou-se obediente até a morte, morte numa estaca de tortura. Obviamente, tal sonho profético teria um cumprimento total ou final
na pessoa de Jesus Cristo. Qual rei do reino messiânico de Deus? O significado da árvore simbólica. Mas então o que realmente representa a árvore do sonho profético de Nabucodonosor? Quando Daniel lhe aplicou o significado da árvore simbólica ao rei Nabucodonosor, ele explicou o motivo disso, dizendo: porque te tornaste grande e ficaste forte, e tua grandiosidade cresceu e atingiu os céus, e teu domínio a extremidades da terra. Portanto, não era a pessoa de Nabucodonosor em si, mas sua condição de governante mundial é que foi simbolizada pela árvore. A simbólica árvore, ela é o reino sobre a humanidade, o qual pertence ao Altíssimo e que seria dado a Jesus Cristo. Até que isso então acontecesse, os termos do pacto davídico estabeleceriam que os reis dessa dinastia deveriam governar ininterruptamente. Visto que o reino terrestre de Israel, nas mãos da dinastia davídica, era a expressão ou a representação da soberania de Jeová, o governante do reino da humanidade, que culminaria no governo de Jesus Cristo sobre a humanidade, a simbólica árvore, por extensão, aplica-se ao governo divino nas mãos dos reis davídicos. Isso então explica como tal árvore foi derrubada, pela interrupção violenta da dinastia dos reis da linhagem de Davi em 607. Mas, como o toco foi deixado, a linhagem dos descendentes de Davi foi preservada, conduzindo ao principal herdeiro de seu trono, o Senhor Jesus Cristo. No tempo devido, a árvore ela voltaria a crescer, quando Jesus então ele recebesse o reino. Enquanto isso, não havendo uma expressão, nos termos do pacto davídico, do governo de Jeová na terra, o qual foi feito à sua imagem, as nações elas governariam de modo animalesco e selvagem sem impedimento. Mas isso ocorreria até que tivesse passado 7 tempos, ou 7 anos, conforme diz a Nova Bíblia Americana. Como calcular os 7 tempos simbólicos? Um tempo, o ano profético, ele equivale a 360 dias. 7 tempos, portanto, equivale a 2.520 dias. Naturalmente, o reino davídico ele não foi restabelecido ao principal herdeiro dele 7 anos, ou 2.520 dias depois de sua interrupção, em 600, antes da Era Comum. O homem Jesus Cristo, herdeiro do trono de Davi, haveria de nascer mais de 600 anos depois disso. A Bíblia contém uma regra de um dia por um ano, ou seja, de um dia equivalente a um ano. Segundo essa regra, os 2.520 dias tornam-se então 2.520 anos. Temos os pontos de partida dos 7 tempos dos gentios, 607 antes da Era Comum. Temos agora o espaço de tempo ou período que compõe o tempo dos gentios, e que deve ser contado a partir de 607, ou seja, 2.520 anos. Mas visto que não há ano zero, os anos começam com 1. Isso modifica a forma de calcular. As calculadoras elas incluem o zero, e por isso o uso delas para calcular quando termina o tempo dos gentios não daria o resultado certo. Utilizando-se o exemplo de uma régua, nós podemos ilustrar como calcular sem o zero. Do centímetro 1 até o centímetro 4 são 3 centímetros e não 4. Assim, você pode ver agora como fica o cálculo abaixo. De 607 a 1 antes da Era Comum, 1 Era Comum, 1913 anos, chegando a 1914. 607, temos então o total 2.520 anos, que chegamos a 1914, Era Comum. Com o fim dos tempos dos gentios em 1914, Jesus Cristo, como principal herdeiro de Davi, recebeu o reino. Este evento momentoso marcou o início de sua parousia, ou presença régia, e o sistema satânico entrou em sua terminação ou últimos dias. Dessa forma, o pacto do reino feito com Davi teve seu cumprimento por prover a entronização do herdeiro permanente de Davi. A partir de então, o Senhor Jesus Cristo tem agido de múltiplas formas, promovendo e dirigindo uma campanha mundial de pregação das boas novas de seu reino messiânico,
unindo todas as pessoas sinceras e amantes da justiça na adoração do único Deus verdadeiro, Jeová, e esclarecendo e refinando progressivamente seus discípulos para se amoldarem cada vez mais às normas divinas, visando a salvação eterna deles. Como primeira medida do seu governo, o recém-entronizado rei, Jesus Cristo, ele travaria guerra contra Satanás e o expulsaria do céu. Guerra essa descrita em Apocalipse 12, do 7 ao 9 e o 12. Irrompeu uma guerra no céu. Miguel, que é o resultado de Jesus Cristo, e os seus anjos batalhavam com o dragão. E o dragão e os seus anjos batalhavam, mas ele não prevaleceu, nem se achou mais lugar para ele no céu. Assim foi lançado para baixo o grande dragão, a serpente original, o chamado Diabo e Satanás, que está desencaminhando toda a terra habitada. Ele foi lançado para baixo, a terra, e os seus anjos foram lançados para baixo junto com ele. Por essa razão, regozijai-vos, ó céus, e vós que neles residis. Ai da terra e do mar, porque desceu a vós o diabo tendo grande ira, sabendo que ele tem um curto período de tempo. Isso se cumpriu em outubro de 1914, terminando o tempo dos gentios e começando o final do sistema de coisas mencionado por Jesus em Mateus capítulo 24, a qual os apóstolos pediram para ele falar a respeito da sua presença e da terminação do sistema de coisas. A sua presença, conforme nós vimos em todo o capítulo 24, ela seria marcada por guerras, fomes, terremotos, etc. Satanás, ele é o governante deste mundo. Será que um governante ele gostaria de perder o seu reinado? É óbvio que não. Satanás ele nunca quis que o reino de Deus ele assumisse o pleno controle dos assuntos na terra. Mais de 19 séculos antes, ele manobrou os assuntos de tal modo que, se não fosse pela intervenção divina, Herodes o Grande teria matado Jesus Cristo. Lemos em Mateus 2,13: Depois que partirem, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse: Levanta-te, tome a menina e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar o menino para matá-lo. Notaram que Satanás, sabendo que Jesus se tornaria rei no futuro, procurou matá-lo, mesmo Jesus sendo um bebê? Do mesmo modo, já antes do nascimento do reino celestial em 1914, Satanás aprontou-se para o ataque junto com os seus demônios. Lemos em Apocalipse 12, 3 a 5. Viu-se outro sinal no céu, e eis um grande dragão cor de fogo, com 7 cabeças, e na sua cabeça 10 chifres, e nas suas cabeças 7 diademas, e a sua cauda puxa um terço das estrelas do céu, e as lançou para baixo à terra. E o dragão ficou parado diante da mulher, que estava para dar à luz, para que quando desse a luz, pudesse devorar-lhe o filho. E ela deu à luz um filho, um varão, que há de pastorear todas as nações como vara de ferro. E o filho dela foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Segundo a Bíblia, Satanás, o diabo, não precisava esperar até depois de um reino sobre as nações ter sido posto nas mãos de Jesus Cristo para manobrar as nações numa guerra em grande escala. O início daquele conflito sangrento, sem dúvida, fazia parte do seu plano de cegar as pessoas quanto ao que aconteceu nos céus, em cumprimento da profecia bíblica, e, se possível, impedir que o reino governasse sobre o mundo da humanidade. Por isso, não se surpreendemos de que a Primeira Guerra Mundial tinha irrompido cerca de 2 meses antes do fim dos tempos dos gentios, e, portanto, antes do nascimento do Filho simbólico, o Reino Celestial. Assim, em 1914, acabaram o tempo dos gentios e começa a presença de Jesus como rei entronizado no reino de Deus. Vivemos assim no final dos últimos dias e aguardamos nosso Rei Jesus Cristo voltar para trazer julgamento, conforme pedimos na oração do Pai Nosso. Seja feita a tua vontade como no céu, que aconteceu em 1914. Assim também na terra, que acontecerá em breve. Espero que você tenha gostado do vídeo. Ele é um pouco extenso,
É um estudo bem profundo. Então, se você puder assistir várias vezes até você conseguir entender, vai ser de grande importância para você. Né? Por favor, compartilhe esse vídeo, ajude outras pessoas a entender, né, que nós estamos dentro da cronologia bíblica nos últimos dias e estamos debaixo do reino messiânico de Jesus Cristo, né, o Filho de Deus. Vivemos então a presença dele como um rei. E que sabemos que em breve, né, muito em breve, ele vai acabar com esse sistema de coisas falido e governado pelo diabo. Conforme eu sempre termino os meus vídeos, João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Até o próximo vídeo.